Título: A melodia do nó. A escuridão era minha única companheira. Nas paredes do meu quarto, a penumbra dançava ao som dos meus pensamentos sombrios. Cada canto era um lembrete constante do meu fracasso, da minha solidão, da profunda depressão que me corroía a alma. Havia dias em que a simples tarefa de respirar parecia um fardo insuportável. Uma noite, o silêncio sepulcral que habitava em minha casa foi interrompido por algo incomum. Uma corda grossa, de cânhamo áspero, pendia agora do centro do teto. Não me lembrava de tê-la visto antes. Não havia razão para que estivesse ali. Olhei para ela com estranheza, tentando encontrar uma explicação lógica para seu repentino aparecimento, mas minha mente, nublada pela tristeza, só a encontrava vazio. A corda oscilava levemente, como se tivesse vida própria, como se estivesse impaciente. Tentei ignorá-la, mas sua presença era impossível de ignorar. Cada vez que levantava a vista, lá estava ela, lembrando-me do meu sofrimento, do meu desespero. Com o passar das horas, o silêncio começou a se quebrar. Primeiro, foram sussurros fracos, quase imperceptíveis, que pareciam vir das sombras. Depois, tornaram-se mais claros, mais definidos. Uma voz, grave e rouca, emanava da corda, rastejando em meus ouvidos, penetrando em minha mente. Liberte-se do sofrimento. Una-se a mim. O medo me paralisou. Estava alucinando? Seria acaso uma manifestação da minha própria mente torturada? Tentei convencer-me de que tudo era produto da minha imaginação, mas a voz se tornava cada vez mais insistente, mais sedutora. A vida é dor. A morte é a paz. Aqui não há sofrimento. A corda parecia palpitar com cada palavra, convidando-me, implorando-me a acabar com tudo. O quarto se tornou mais frio, mais escuro. Sentia uma presença espectral ao meu redor, uma energia opressiva que me roubava o alento. Uma noite, enquanto me encontrava sentado à beira da cama, a voz se tornou mais forte que nunca. Já não era um sussurro distante, mas um grito dilacerante que ressoava em cada célula do meu corpo. Faça-o. Acabe com isto. Una-se a nós. Levantei a vista e vi uma figura escura, desbotada, que se materializava justo atrás da corda. Era um espectro, uma alma atormentada que parecia ter encontrado a paz na morte. Seus olhos vazios me olhavam com uma intensidade arrepiante, convidando-me a seguir seus passos. O espectro estendeu uma mão ossuda em direção à corda, como se estivesse me oferecendo: aqui te esperam. Aqui encontrarás a tranquilidade que tanto anseias. Senti uma força irresistível que me empurrava em direção à corda. Meus pés se moveram sozinhos, como se estivessem possuídos por uma vontade alheia. Aproximei-me lentamente, hipnotizado pela figura espectral e pelas palavras sedutoras que ressoavam em minha cabeça. Quando estava a ponto de tocar a corda, uma lembrança fugaz atravessou minha mente. O rosto da minha mãe, seu sorriso cálido, seu amor incondicional. Uma centelha de esperança, quase extinta, se acendeu em meu interior. Lutei com todas as minhas forças contra a força escura que me dominava. Aferrei-me a essa lembrança, a esse raio de luz que me conectava com a vida. Fechei os olhos e respirei profundamente, tentando acalmar o terror que me atenazava. Quando voltei a abrir os olhos, o espectro seguia ali, observando-me com frustração. A voz, embora seguisse presente, havia perdido força. Não pode escapar. Tarde ou cedo, voltará. Ignorei a voz e dei um passo atrás. Depois, outro. E outro mais. Afastei-me da corda, da escuridão, da morte que me esperava ao final do caminho. Corri em direção à porta e saí do quarto. Não parei até chegar à rua. A luz da lua me golpeou no rosto, dando-me uma sensação de alívio e liberdade. Essa noite, dormi em um hotel. No dia seguinte, voltei à minha casa, disposto a enfrentar meus demônios. A corda seguia ali,
pendurada no teto, mas já não tinha o mesmo poder sobre mim. Decidi procurar ajuda profissional. Comecei a ir à terapia e a tomar medicamentos para controlar minha depressão. Foi um processo longo e doloroso, mas pouco a pouco fui recuperando o controle da minha vida. Um dia, armei-me de valor e voltei a entrar no quarto escuro. A corda seguia ali, silenciosa, ameaçante. Olhei para ela fixamente e lhe disse: "Não me vencerá. Não te deixarei ganhar." Peguei uma tesoura e cortei a corda. Joguei-a no chão e pisei com raiva. Depois, queimei-a no jardim. Vi como as chamas consumiam o cânhamo, reduzindo-o a cinzas. Senti uma libertação profunda, uma sensação de vitória sobre a escuridão. Sabia que a depressão seguiria sendo parte da minha vida, mas já não lhe tinha medo. Havia aprendido a lutar contra ela, a encontrar a luz em meio à tormenta. Mas a história não termina aí. Um ano depois, mudei-me para outra casa, deixando para trás a lembrança da corda maldita. Acreditava que havia logrado superar meu passado, que havia escapado da influência do espectro. Uma noite, enquanto dormia placidamente, acordei com um som familiar, um sussurro débil, que parecia vir das sombras. "Liberte-se do sofrimento. Una-se a mim." Levantei-me da cama, tremendo de medo. Olhei a meu redor, tentando identificar a fonte do som. E então a vi. Pendurada no teto, no centro do quarto, estava a corda. A mesma corda que havia queimado há um ano. Desta vez, não havia espectro, não havia vozes sedutoras. Só a corda, balançando suavemente, convidando-me a render-me. Mas eu já não era o mesmo homem que havia sucumbido à depressão. Havia aprendido a valorizar a vida, a encontrar a beleza nas pequenas coisas. Sorri com tristeza e olhei para a corda com determinação. "Não me vencerá", lhe disse. "Tenho lutado demais para chegar até aqui." Peguei a corda e a amarrei na pata da cama. Depois, a amarrei na maçaneta da porta. E finalmente, a amarrei no meu pulso. A corda estava agora firmemente sujeita, incapaz de pendurar do teto. Já não era uma ferramenta de morte, mas um lembrete constante da minha luta, da minha vitória sobre a escuridão. Cada noite, antes de dormir, olhava para a corda e lhe agradecia por haver-me ensinado o valor da vida, por haver-me mostrado que, inclusive nos momentos mais escuros, sempre há uma luz ao final do caminho. A melodia do nó, antes um canto de desespero, havia se convertido em uma sinfonia de esperança.